Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa e eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Jeremias 18, versículo 6, que diz assim: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. A restauração é o processo divino pelo qual Deus trabalha no que foi quebrado, não descartando, mas limpando, consertando e refazendo o vaso com o mesmo barro, mas agora com um novo propósito. Você consegue entender, não? O que muda é o seu interior, os propósitos da sua vida que são totalmente diferentes a partir do momento que você entende o chamado de Deus na sua vida. Ele não joga fora aquilo que se partiu. Deus não desiste do barro que rachou, ele o transforma. E o que o mundo chamaria de fim, Deus chama de começo. Toda restauração começa com uma entrega e rendição. Você tem que se render aos pés de Cristo. Você tem que entregar parte da sua vida ou toda a sua vida a Ele. Antes de Deus refazer o vaso, Ele precisa que o vaso se renda. E quando você diz: Senhor, não consigo mais sustentar minhas próprias formas, faz de mim o que o Senhor quiser. Aí o olheiro trabalha com resistência. Não com a resistência, mas com a disponibilidade, porque você se disponibilizou para Deus. A restauração não começa quando Deus quer, começa quando você permite. A maior força de um cristão não está em resistir às mãos de Deus, mas em se deixar moldar por elas. Maravilhoso, né? Muitas pessoas acreditam que estar nas mãos de Deus significa nunca quebrar. Mas até nas mãos do oleiro o barro pode se partir, não por falta de cuidado, mas por causa da fragilidade da natureza humana. Nós somos tão frágeis como uma taça de cristal. Qualquer coisinha vai quebrar. Deus não causa a quebra, mas Ele usa a quebra. Ele transforma rachaduras em caminhos por onde a graça escorre. Deus não se escandaliza com as tuas falhas, com os teus erros. Ele se aproxima delas para te curar. Agora, quando o vaso se quebra, o oleiro não se desespera. Ele se inclina, recolhe cada pedaço e com paciência começa o trabalho da restauração. Cada fragmento é importante, nada é perdido, porque tudo tem um contexto. A restauração sem arrependimento é apenas maquiagem espiritual, não existe. O arrependimento é o sim que o barro dá ao toque do oleiro. É reconhecer que o coração se desviou da forma que Deus desenhou e permitir que ele recomece o processo. É entender aqueles que nunca tiveram nas mãos do Senhor, entender o erro, se arrepender e vir para que seja feito esse processo maravilhoso na sua vida. E esse processo pode doer, porque o oleiro, ao reconstruir, às vezes precisa quebrar novamente o que foi mal moldado. Mas a dor não é um castigo, é cirurgia espiritual. Deus toca nas rachaduras não para te envergonhar, mas para te curar. Deus não restaura pela pressa, mas pela profundidade. Ele não tem medo de recomeçar o vaso porque ele sabe o resultado que vem depois. Então, o mesmo barro que se quebrou é o barro que Deus usa para refazer. Ele não busca novos materiais. Ele não usa isso. Ele trabalha com o que sobra. O oleiro é especialista em dar destino ao que perdeu sentido. E quantas coisas na vida da gente perde o sentido, não é mesmo? Mas Jesus está aqui para restaurar. Mesmo quando parece que tudo acabou, o plano de Deus continua de pé. Por isso devemos ser persistentes. Nunca devemos desistir. A restauração é o testemunho que Deus ainda vê valor onde o mundo vê somente fracasso. Não se preocupa com as pessoas, nós estamos andando em contramão de direção do mundo. Todo mundo vai ver você como um fracassado, porque você não acompanha as beldades que eles andam fazendo por aí. Então fique de olho somente na cruz, para não ser assustável. O vaso quebrado não é prova de abandono, mas de propósito. A restauração é um trabalho no segredo. Enquanto muitos não entendem o silêncio de Deus, Ele está trabalhando nos bastidores da sua alma. Antes que o mundo veja o vaso restaurado, o oleiro está no quarto secreto, mexendo, limpando, moldando e soprando nova vida. Nova vida! Você consegue entender? É uma nova vida. Muitos verão o brilho final, mas poucos saberão o quanto o vaso chorou no torno do oleiro.
E é esse o lugar secreto que o Espírito Santo refaz o caráter. Pessoas que nunca conheceram o que essa palavra caráter vão ter, cura as feridas e reconstrói a essência. O público verá o vaso pronto, mas o céu viu o processo, louvado seja Deus. E quando o processo terminar, ou melhor, quando continua até a eternidade, o vaso restaurado se torna mais parecido com Cristo, manso, humilde, cheio de amor, misericórdia e compaixão. As marcas que ficaram não são defeito, mas memórias da graça. O vaso restaurado carrega rachaduras que brilham de luz. Então, entenda de uma vez por todas que a restauração não é o fim, é o recomeço, mas dessa vez com propósito. Propósito de vida diante de Cristo. Você quer uma coisa mais linda do que isso? É o testemunho vivo que Deus não desperdiça dor. Ele trabalha nela. Ele não rejeita barro e não abandona quem se entrega, jamais. E o oleiro ainda está trabalhando. E se você se sente quebrado, pode se preparar que a sua vida vai ser restaurada. Lembre-se, Deus não joga fora o que se quebrou. Ele refaz para a glória dele. E você faz parte da glória de Deus. Amém? Receba esta mensagem em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, obrigado por mais este momento maravilhoso, Senhor, em que a Tua palavra nos traz revelações maravilhosas para nossas vidas, fazendo-nos entender que agora a nossa vida tem propósito e que mesmo quando caímos e quebramos no meio do caminho, o Senhor tem a paciência, o talento para refazer tudo com um novo propósito para cada um de nós. Abençoe a vida, Pai, que hoje está sem propósito, que hoje amanheceu desanimada, que hoje está entristecida, em qualquer área da vida que a gente se sinta quebrado, que o Senhor venha trabalhar, Pai, para que possamos ser restaurados pelas mãos do único oleiro capaz de mudar vidas, chamado Jesus Cristo. Abençoe cada lar, cada família, Senhor, cada momento, cada situação e circunstâncias que as pessoas estão passando e que a luz de Deus entre aonde essa oração chegar. Que haja paz, que haja entendimento e discernimento, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde, prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?